Olá, irmãs e irmãos, estamos aqui para apresentar o capítulo número 10 da cartilha da Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica contra Mulheres. O tema desse encontro é Agora eu já sei que é violência de gênero e violência doméstica. O que farei? O objetivo desse encontro é capacitar pessoas como multiplicadoras do conhecimento sobre violência doméstica contra as mulheres. Por amor a cada pessoa e a toda a criação, Deus se fez humano e veio como pessoa e viveu em um tempo histórico como judeu de nascimento e de religião. Como homem de seu tempo, Jesus também viveu o aprendizado machista do sistema patriarcal da sociedade judaica e etnocêntrica, ou seja, que considerava o povo judeu como centro da humanidade. No entanto, Jesus, como ser humano capaz de aprender aquela cultura, também foi capaz de aprender outras formas de pensar e ver, a partir das experiências que viveu em diálogo com outras pessoas, incluindo mulheres de seu tempo, de sua cultura e de outras culturas, que o impactaram de tal maneira a ponto de fazer com que ele mudasse seu pensamento e seu comportamento por amor. Um dos maiores exemplos disso está no relato bíblico do diálogo de Jesus com uma mulher estrangeira, grega, de origem sírio-fenícia, como registrado nos Evangelhos segundo São Marcos, no capítulo 7, 24 a 30, e em São Mateus 15, 21 a 28. Jesus, que num primeiro momento se nega a abençoar a mulher, a xinga, comparando-a a um cachorro. Surpreende-se com a fé daquela mulher, converte-se, ou seja, muda de atitude e atende o apelo da mulher. Como membro da igreja, talvez cada um de nós possa pensar sobre si que pouco pode fazer diante desse tema e pode chegar até a pensar que dispõe muito pouco que possa contribuir para essa causa. Felizmente, diante da situação da fome da multidão, no texto bíblico da primeira multiplicação de pães, não foi isso que as pessoas que faziam parte da multidão pensaram. Sabe-se que no tempo de Jesus, quando ainda não havia transporte público e as distâncias eram comumente percorridas a pé, por uma questão de sobrevivência, cada pessoa levava consigo um mínimo de mantimento para suportar a viagem. É muito provável que, em meio à multidão, pessoas carregassem pequenas quantidades dos alimentos comuns naquela época, ou seja, pães e peixes, de modo que, à medida que os colocaram à disposição, houve partilha e multiplicação, e o que era pouco se tornou suficiente para alimentar toda a multidão faminta. Se cada qual de nós, membro da igreja, assume seu papel nas ações individuais somadas às ações coletivas, além de contagiar a outras pessoas, poderão se somar às ações dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, dos governos e do controle social, que há mais tempo têm sido espaços de acolhimento seguro a mulheres em situação de violência. É importante que se saiba que muito antes da igreja se sensibilizar e se debruçar sobre esse tema, esses grupos de pessoas têm sido voz profética de promoção da garantia dos direitos das mulheres em situação de violência. Não por acaso, o Evangelho registra a profecia de que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Movimentos feministas de mulheres negras, organizações não governamentais, que durante décadas reivindicaram dos governos que fossem implementadas políticas públicas que garantissem os direitos humanos de mulheres. Foi somente a partir daí, e à medida que pessoas que fizerem ou fazem parte desses movimentos passaram a influenciar os governos e políticas públicas têm sido implementadas, sendo a Lei Maria da Penha uma das mais conhecidas. Como pessoas cristãs anglicanas, entende-se que a fé em Cristo constrange e desafia que seja assumido o papel de agentes políticos na vida da sociedade, pois fé e política andam de mãos dadas, uma vez que cada uma e as duas têm o mesmo objetivo, realizar o projeto de Deus na história. Portanto, nossa fé deve sempre ter uma vivência política. Compreende-se que fé e política são distintas e específicas, mas que se complementam. Não por acaso que nos 14 referenciais teológicos para a missão, na IAB, estão contidos serviço. Toda a tarefa evangelizadora da Igreja tem de ter como método o serviço diaconal. Por isso,
tudo na igreja se dá através de ministérios litúrgicos, ministérios de ensino, ministérios sociopolíticos. Globalização. Hoje a igreja deve ter especial preocupação com a reformulação dos seus modelos de ação e seus modelos institucionais, frente aos novos desafios que surgem do acelerado processo de urbanização e da globalização da civilização. Comunicação. Para exercer sua tarefa de evangelizar, a igreja necessita comunicar-se adequadamente com as diversas forças sociais. Para isso, é imprescindível estabelecer permanente diálogo com a sociedade, tal qual é, e lançar mão dos modernos processos e instrumentos de comunicação. E também considerar o contexto. Qualquer processo de comunicação igreja-mundo tem de estar alicerçado num outro processo ainda mais fundamental, que é o processo da encarnação. Este assume forma histórica mediante a enculturação real, pela qual o Evangelho e a realidade da Igreja vão tomando corpo no contexto de cada sociedade e de cada cultura. Por isso, os modelos concretos de igreja são necessariamente plurais e não podem ser impostos universalmente. Portanto, para o pleno exercício da cidadania cristã, cada pessoa deve saber se há grupos organizados em seu bairro ou cidade, apropriar-se de informações sobre o funcionamento de conselhos de direitos, especialmente dos direitos de mulheres, buscando exercitar o controle social individual e coletivamente, cobrando das autoridades o cumprimento das leis e dos direitos já garantidos e conquistados. Afinal de contas, como afirma o provérbio africano, a união do rebanho obriga o leão a deitar com fome.